Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao Trilha da Inovação, o programa que vai te guiar pelas estradas do empreendedorismo, da inovação e das startups. Eu sou Ana Médici e estou aqui para acompanhá-los nessa jornada rumo ao futuro. Estamos vivendo em uma era de mudanças rápidas e constantes, em que a inovação é a chave para o sucesso dos negócios. Ao longo dos episódios, vamos explorar as histórias inspiradoras de empreendedores visionários, as estratégias que estão revolucionando o mercado e as tendências que estão mudando o futuro dos negócios. O Trilha da Inovação é uma parceria entre o canal Empreender do Grupo Bandeirantes e a Infomoney. Hoje temos o prazer de receber Caio Jarrara. Caio, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, Ana. Obrigado pelo convite, time. E olha só, o Caio é um apaixonado pelo mundo da tecnologia desde a infância. Em 2005, ele mergulhou no universo da programação ao criar add-ons personalizados para World of Warcraft, seu jogo favorito. Embora tenha começado a Faculdade de Administração de Empresas na Universidade de São Paulo, Caio seguiu sua veia empreendedora ao se tornar sócio da Tecmob, empresa controladora de outras empresas como HeavyMob, Best Cool Fun Games e Influx. Sua jornada não parou por aí, né, Caio? Depois de atuar como desenvolvedor na Tecmob, ele se voltou para a realidade aumentada com uma visão de futuro transformador e fundou em 2016, junto ao seu irmão Pedro, a startup R2U. A empresa está revolucionando a forma como o varejo interage com o público ao criar uma plataforma inovadora que centraliza informações e imagens de produtos. A empresa já serve 40 marcas, incluindo gigantes como Alpargatas, GE Healthcare, Mobile, Electrolux e muitas outras que adotaram a tecnologia para virtualizar milhares de produtos em suas estratégias de vendas. Poxa, Caio, primeiro quero saber de onde veio essa ideia de criar uma ferramenta como essa. Explica pra gente o que ela faz exatamente. Claro, contando da ideia. Então, eu decidi ser muito pioneiro na realidade aumentada. Para alguns até demais, acho que eu fui cedo demais para essa ideia. Então, pensa que em 2016 a gente estava falando de holograma num óculos. Isso já acontecia. Então, você colocava o HoloLens da Microsoft, que é um óculos de realidade aumentada, que a Microsoft lançou lá, eles me convidaram para participar do Developer Program. Aí eu fui lá, comprei 2 óculos e comecei a experimentar com essa tecnologia. Mas eu queria me posicionar no mercado tão cedo assim, veio por conta do Guy Schwartzman, que era o fundador da HeavyMob, todo aquele grupo que você falou. O que aconteceu? Ele, assim que lançou a App Store lá em 2009, ele começou a fazer aplicativos para o iPhone, porque ele sabia que aquilo ia ser gigante. Isso, além de trazer uma vantagem para ele de competir com poucas outras empresas naquela época, né? Hoje o mercado de apps e games, que é o que ele fazia, é gigantesco, e ele fazia tudo, assim, app que você lambia e dava nota do seu beijo. Ele fazia app que você botava o dedo, falava seu horóscopo, seu estresse. Nossa, como é que é esse app que você lamba e dá nota do beijo? Então, mas a App Store em 2009 era essa loucura, entendeu? Tinha app de todas as coisinhas do mundo, ele fez apps desses, até que o app dele que bombou foi o app de matar a formiguinha, que é o Ant Smasher. Só que pro app bombar e tudo dar certo, separou que ele chamou a empresa dele de Best Cool Fun Games. E ele fez isso porque ele procurava game na App Store lá atrás, ele botava Best Game e aparecia o app da Best Buy. Aí ele percebeu que a App Store dava um valor dobrado pro nome do publisher e ele fez a empresa dele chamar Best Cool Fun Games. Então as pessoas procuravam um Fun Game, aparecia ele. Best Game, aparecia ele. E ele meio que hackeou a App Store e bombou, assim, hackeou o SEO, né, que é o Search Engine Optimization da App Store e bombou. E aí eu falei, pô, que interessante a história do Gui, né? O cara conseguiu criar um império por ser uma pessoa posicionada cedo naquele mercado. E aí eu decidi escolher alguma outra coisa para fazer que eu tivesse posicionado cedo e que eu gostasse. Mas nessa época você estava na faculdade ainda? Isso, em 2014, eu entrei na HeavyMob, estava na faculdade. Aí alguém me chamou para virar sócio. Aí eu fui lá, larguei a faculdade, virei sócio dele, então era incrível a cultura da HeavyMob porque qualquer pessoa podia virar programador e, mais do que isso, qualquer pessoa podia virar sócio da empresa desde que ela entregasse e ela fosse com a cultura certa. Então, isso eu achava incrível. Aí eu larguei a faculdade em 2014, virei sócio do GIF, fiquei lá até o começo de 2016. Aí eu falei, bom, vou perseguir minha própria jornada. E o legal é que a HeavyMob é uma empresa global. Então a gente tinha clientes do mundo inteiro, uma receita gigantesca e tudo isso fazendo um monte de moleque o Poli, da FEA. Tinha um dev nosso, que hoje é meu advogado, inclusive, nas minhas empresas, que era programador com a gente, fazia São Francisco e tentou virar dev, optou por criar um escritório de direito ligado a startups, mas era uma cultura
pô, muito aberta, muito pura, assim. Mas nessa época você foi aprender a programar ou você já programava? Eu comecei a programar lá em 2005, lembra? Fazendo os addons do joguinho. Exatamente, você já programava. Não aprendi meio que autodidata na hora, então... O que era legal do joguinho, né, do World of Warcraft que você comentou? Ele te permitia fazer tudo. Então, se tinha alguma coisa que me incomodava no jogo, eu podia pegar e eu desenvolver aquilo e eu aplicar e eu mandar para os meus coleguinhas, por exemplo. E isso, te dá uma sensação de poder legal, né, que você consegue fazer coisas, e eu conseguia ganhar dinheirinho. Então, dinheirinho não, dinheiro de verdade, né? Então, o que eu fazia também? Eu pegava as contas, eu subia elas de níveis, depois eu vendia elas em sites, fóruns, assim. Então, que nem o pessoal fez bastante com Axie Infinity, Web3, pô, as pessoas já fazem isso em jogos há muito tempo, essa economia. Existem pessoas que jogam um joguinho, farmam os itens. O que é farmar o item, né? Ganha o item, aí vai lá, a Ana não tem tempo de jogar, a Ana vai lá e paga, sei lá, R$1.000 pelo personagem da pessoa e você começa a jogar mais poderoso, assim. Mas você tinha quantos anos nessa época? 12 anos, não sei. Com 12 anos já fazia isso? Eu fazia isso. Eu tava ganhando dinheiro nos games. E pra época era, sei lá, uma conta era R$1.200, isso em 2007, assim, 2006, então era muito dinheiro. Eu lembro que eu ia na Starpoint comprar bermuda de surf, assim, o dinheiro não acabava, assim, eu gastando era bem interessante. Aí em 2007 eu comecei a programar. Nunca façam isso, tá? Pessoas que estão assistindo. Pô, isso aí de trading é mó cagado. Eu, graças a Deus, aprendi jovem. Mas, nossa, eu fui lá e comecei a montar robô para operar bolsa. No caso, era câmbio, né? Então, era dólar, euro, essas coisas. Perdi o dinheiro de todo mundo que investiu no fundo, então não façam isso aí. Isso aí 2007, 2008, assim, também. Você criou um robô para investir em bolsa e aí você criou um fundo de investimento, é isso? O que era o fundo? Era meu pai, meu irmão e mais 8 pessoas próximas que eram loucos o suficiente. Era um fundo familiar. Era um fundo quantitativo, então era literalmente um robozinho que tomava todas as decisões. Eu deixava o computador ligado, ia pra escola, não tinha cloud na época, voltava pra casa, viu o que aconteceu. Aí eles investiram nesse fundo, ganhamos um dinheirinho no começo, passou... Literalmente, fui pra escola, sei lá, 6h30 da manhã, voltei da escola meio-dia. Tinha perdido tudo? Tudo. Margin call... Onde foi que o robô errou? Eu fiquei com trauma, sendo honesto. Eu fiquei extremamente chateado. Mas o que era a nossa estratégia? A nossa estratégia era muito parecida com aquela de roleta, né? Você ia perdendo e você ia dobrando essa posição. Então, você acha que tá com margem e você não tá com margem, né? E aí foi bem traumático. Eu perdi dinheiro de todo mundo. Isso... Teus pais queriam te matar, falaram, cadê onde tá meu dinheiro, cara? Nossa. Esse robô não tá funcionando. Nossa, pior que meu pai é um cara bem duro, assim, e ele foi bem chato, mas o meu irmão já era um cara que tava mais acostumado a apostar nos riscos, tanto que é sócio meu até hoje nessa empresa. Sócio. Exatamente. Ele era mais novo ou mais velho? Não, ele é 7 anos mais velho. Ele é mais velho, então, tá. Ele antes de seguir o caminho de empreendedor, ele seguiu muito a parte de consultoria estratégica, então ele sempre teve muito mais dinheiro que eu, 7 anos mais novo, então ele ficava financiando minhas ideias malucas, assim. Entendi. Bom, mas ele era novo também nessa época. Não, novo também, sub-30 investindo já tava, no menino assim, louco. Exatamente, 20 e poucos... É que paga bem, desde estagiário, consultoria estratégica, né? Então, ele fez Roland Berger, depois foi pra BEM, que é uma outra consultoria boa, sempre teve carreira muito boa, depois foi empreender. Hoje, pra você ter uma ideia, ele tem uma empresa de inteligência artificial para advogados, então chama Lexter.ai. Mas ele é advogado? Não, ele é engenheiro da Poli. Ele é engenheiro? Ele é engenheiro da Poli, mas ele tem vários sócios, são advogados no negócio dele. E eles estão usando AI para... Bem focado em B2B, tá? Então, tem vários histórias muito grandes, BMA, Demarest, que estão usando no back-office para... revisar contratos mais simples, ganhar tempo do time jurídico. Então, além da empresa que ele é seu sócio na R2U, também ele tem essa... Exatamente, a Lexter. A Lexter. Lexter.ai. Bom, daí conta, você estava na faculdade, então, e aí você acabou indo trabalhar na empresa lá com na HeavyMob. E aí, como é que foi você, nessa época, você começou, então, a se especializar ainda mais como desenvolvedor, é isso? Como é que foi essa tua ida para lá? Então, o que a empresa HeavyMob fazia como core? Lembra que eu falei da empresa de joguinho, matar formiguinha? E aí, ele usava o Google para monetizar com propaganda. Só que aí ele falou, eu tô tão grande que eu não tenho por que eu dar dinheiro pro Google, vou fazer minha própria rede de anúncios. E essa era a HeavyMob. Então, qual era o nosso trabalho como funcionários da HeavyMob? A gente tinha que garantir que você, como anunciante, pudesse comprar um espaço de mídia nos apps, né, as famosas Ad Units. Aí, além disso, tinha que garantir que eu, como desenvolvedor de app, eu conseguisse colocar o código da HeavyMob lá dentro para aparecer a propaganda no meu aplicativo. Parece que tudo isso é automático, mas não é. E a gente também tem que garantir que tudo isso funcione na nuvem, globalmente, 24 horas por dia, o tempo inteiro. Então, os times principais eram de desenvolvimento especializados nas plataformas mobile. Então, tinha um time que
time nada, tá? Eu tinha que saber mexer em todos, assim, todo mundo tinha que saber mexer em todos. Você vai tomar conta do time de SDK. Então você ia lá e cuidava meio que de todos os SDKs, que eram vários. Então você tinha que saber, ele tinha que funcionar no Unity, que é uma plataforma para pessoas de jogos, aplicativos, tinha que funcionar no Unreal, tinha várias outras línguas, não tinha consolidado ainda como que ia ser o desenvolvimento mobile na época, então tinha que saber Android nativo, que era em Java, aí tinha que saber iOS nativo, que não era nem Swift ainda, era Objective-C. Então foi muito legal, porque você teve que aprender toda essa parte de várias linguagens diferentes, tudo indo pro app. Além disso, foi o começo do cloud. Então isso era muito legal, porque em 2014 a HeavyMob já estava literalmente operando 100% na nuvem, tudo em AWS, e a gente na época era o maior cliente AWS da América Latina. Então era uma empresa bizarramente grande, assim, para os termos de startup na época, assim, era quase tipo um unicórnio, assim, para os termos de 2014, e a gente usava a tecnologia de ponta competindo, com o Facebook, com o Google, porque você como anunciante, você podia anunciar em qualquer lugar, né? E aí você podia optar pela HeavyMob, que o back-end era um bando de moleque em São Paulo, garantindo que tudo isso parasse de pé. Mas foi uma super escola, né, pra você. Melhor escola do mundo, porque a gente não tinha medo de fazer nada. Então, dentro da HeavyMob, que nem, por exemplo, começou a empresa de joguinho, a Spinofo fez a publisher, a Influx, que é o que hoje é a HeavyMob, ela é uma rede de anúncios focada em influencers, só que ela é performática. Então, eu quero colocar o meu sabão de pó para um influencer anunciar, eu só pago performance. Só se a venda acontecer, eu pago pela campanha. Claro que aí são campanhas de tickets maiores, que vão ser distribuídas em vários influencers, mas a ideia é trazer essa compra programática para influencers. E no que isso mostra, né? A cultura da empresa que está sempre se destruindo e se recriando e desenvolvendo, pelo menos nessa parte de anúncios, né, que a HeavyMob acabou seguindo. E você continua como sócio lá na HeavyMob? Continuo, o Gui continua trabalhando lá, a Rafa hoje é a CEO da empresa, ela manda muito bem, assim. Eu acho que tá ótimo. Tem um time super comprado, tá tocando dia a dia, não recompraram forçadamente a gente, né, então isso é legal, da gente poder manter nossas cotas lá. E se um dia fizer um IPO, aí tiver um exit, aí a gente pensa em vender, sei lá. Caio, bom, olha, a gente passou tão rápido o primeiro bloco que fez assim, é muita história para contar e eu quero saber bastante agora no próximo bloco sobre a sua empresa. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente já volta, não saia daí. Hoje nós estamos no Tendo Inovação com Caio Jarrara. Ele é fundador da startup R2U, que está revolucionando a forma como o varejo interage com o público ao criar uma plataforma inovadora. Bom, Caio, você já contou aí a sua trajetória dentro da inovação, da tecnologia. E como é que foi, então, sair da HeavyMob e fundar a R2U? Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 22 para 23 anos. E, bom, foi... Se eu soubesse do desafio que era, talvez eu não tivesse feito naquele momento, mas foi bem legal, assim. Então, pensa que eu tô saindo de uma empresa mega estruturada, com um monte de gênio, um monte de estrutura, dinheiro, e eu falei, não, vou bootstrap isso daí com o Pedro. O Pedro continuava trabalhando, então... O Pedro é irmão dele, seu irmão. Exato, o Pedro é meu irmão. E bootstrapping é quando você mesmo investe na sua empresa, né? Então eles resolveram investir na R2U. É isso. E aí, do fundo, fomos para os Estados Unidos, pegamos 2 óculos, que eram o HoloLens. Aí eu chegava em São Paulo, ia bater na porta das pessoas e falava, o que você faria com isso daqui? E aí eu voltava para casa, eu desenvolvia. E aí, pela primeira vez também, eu não tive... Quando você é dev, no fundo você acaba copiando muito código dos outros. Existe um site que chama Stack Overflow, onde os desenvolvedores colocam dúvidas e, eu tô com um problema, deu esse pau no meu app, eu pego o erro, Ctrl+C, Ctrl+V, boto no Google. 75% das vezes já tem alguém que teve aquele problema e tá te dando a solução ali. Pela primeira vez na vida, eram óculos que ninguém no mundo tinha. Então tinham, 2.000 devices ao longo de 2, 3 anos do óculos e eu era um desses caras no Brasil... Que tinham óculos. Que tinham óculos. Então todos os problemas que dava, não tinha ninguém para ligar, era muito difícil você debater sobre os problemas e no fundo você tinha que resolver tudo dentro de casa sozinho. Quem que começou a ajudar a gente no começo e pegar tração? O setor de real estate.
Então, Tecnisa foi nosso cliente, Multiplan, Coelho da Fonseca. Porque para imóvel isso cai super bem, né? Substitui aquela maquete. Então, o cara vai lá gastar uma grana com decorado, com maquete, e vamos desenvolver isso para HoloLens. E no caso, esse óculos custava $3.500. Então, era muito pouco acessível. Então, poxa, fechei um projeto, eu tinha que ter o hardware para entregar o projeto para o cliente. Fizemos outras coisas com a Lelo, várias outras companhias, mas o que mais estava dando certo era real estate. Isso 2016, aí veio 2017, no fim do ano, o que aconteceu? A Apple lançou o iPhone 8. Com o iPhone 8, além de conseguir colocar o holograma, essas coisas no óculos, eu conseguia colocar no iPhone. Aí, opa, interessante. Então, eu deixei de vir de um óculos de $3.500 por um iPhone, era o top. Tinha que ser ou o X ou o 8 na época, não sei se você lembra. Pô, interessante, já começou a expandir. Aí eu vendia para os clientes HoloLens e iOS. Aí veio 2018, lançou para o Android também. Então eu falei, nossa, beleza, meu sonho que era as pessoas poderem usar a realidade aumentada na escala, começa a pegar uma cor aqui. O óculos, que a gente sempre sonhou, perfeito, levinho, ainda estava demorando, mas pelo menos no mobile começou a pegar tração. Só que eu ainda tinha que obrigar a Ana a instalar um aplicativo. Então, pô, experiência Tecnisa, experiência Coelho da Fonseca, você era obrigada a baixar esse aplicativo. Até que no começo de 2019, fim de 2018, veio a realidade aumentada web. Então agora, que nem aqui nos bastidores a gente fez aquela experiência, que a gente vai passar em vídeo aqui para o pessoal ver, você consegue sem nada, sem fricção nenhuma, apertar um botão e baixar o que você quiser e colocar como holograma no seu celular. 2019 não era assim, mas agora em 2023, o celular de todo mundo consegue fazer. Então se você tem um Android de R$200, R$300, hoje ele já é capaz de colocar um holograma usando a tecnologia RU2U e estamos ficando cada vez mais próximo do sonho. Só que ao invés de direcionar esse nosso holograma para fazer maquetes e mercado imobiliário, a gente foi para o mercado de varejo. Por quê? Porque quando eu estava fazendo maquetes, projetos, eu construía isso uma vez e depois eu jogava tudo fora. Porque o próximo empreendimento vai ser 98% diferente daquele empreendimento antigo. E no mundo startup a gente quer muito recorrência. E o produto ele está sempre sendo vendido, quer dizer, né? Perfeito. Você faz uma vez o cadastramento ali do produto, ele vai ficar ali para sempre. Para sempre. E isso que a gente viu essa oportunidade. Então a gente transicionou do mercado imobiliário e focamos 100% desde 2018/19 no mercado de varejo. Com qual produto, né? Tinha um produto? É um monte de projetos? Vocês são uma agência? Não, é um produto. Então a gente criou uma plataforma onde esse varejista armazena todas as imagens desse produto, onde ele consegue ter o modelo 3D daquele produto. Então, para você colocar numa realidade aumentada, você precisa do modelo 3D, mas esse modelo 3D ele é super versátil. Então, se ele quiser fazer um comercial de televisão, o que acontece hoje, né? A Electrolux, antes de ser nossa cliente, eles queriam fazer um comercial da geladeira, ele pegava, mandava para a agência que vai fazer o vídeo para eles, a agência cobrava para eles desenvolver o mesmo modelo 3D que o time de fábrica deles já tinham feito. Então, a gente nessa plataforma integra para todos os times terem o que a gente chama de single source of truth. Então, para evitar a duplicação de dados incorretos, etc., a gente bota tudo numa plataforma só e o time de marketing deles deixa de usar aquele Google Drive com 600 pastas. Onde está o modelo 3D? Putz, está no Dropbox, na pasta XPTO, que isso acontecia muito nas empresas, então ele centraliza tudo lá. Vou subir uma página no... Um exemplo, sou uma indústria de imóveis, vou subir uma página no Mercado Livre. Ao invés de ser aquele caos para padronizar uma página, não, todas as imagens estão ali, todas as dimensões estão ali. Vai ter realidade aumentada? Já baixa ali o modelo 3D, já integra. Tudo isso muito fácil com a nossa plataforma. E para o varejista também, se ele quiser colocar a realidade aumentada dentro do aplicativo dele, se ele quiser colocar num website, se ele quiser fazer um insert até dentro de um anúncio do Google, tá? Hoje dá para fazer. Muito fácil, já está tudo pronto ali na plataforma. Caio, a Alpargatas também é uma cliente de vocês, né? Quais são os produtos que elas que utiliza a ferramenta de vocês para vender no varejo? Perfeito. Depois vai na App Store, baixa o app da Havaianas. Literalmente, havaianas.com, nem é .com, né? Só Havaianas mesmo. E o que faz nossa solução para eles? Você customiza a sua Havaiana em tempo real. Então, com a evolução fabril, hoje existem várias indústrias que eles te deixam customizar, por exemplo, essa poltrona. Essa aqui eu não sei exatamente como é que ela é, mas existem clientes nossos que eles te deixam customizar a poltrona. Então eu poderia trocar o tecido, eu poderia trocar o pé da poltrona, eu poderia trocar várias coisas, só que às vezes eu tenho uma infinidade tão grande de tecido que eu nunca produzi essas cadeiras.
Então, se eu quero vender ela, como que é o processo 1.0? 1.0 eu vou lá, pego essa cadeira, boto aqui no centro dessa sala, fotografo, boto um monte de luz, garanto que não tenha sombra, fotografo tudo bonitinho, e aí sim eu colocaria no website. Como que a gente faz e por que a nossa solução de customização 3D é tão interessante? A Havaianas tem várias cores de tirinha, eles têm várias cores de solado, eu consigo colocar tipo uns stickerzinhos na presilha, quais que eu quiser. E se eu for ver todas as combinações que são possíveis, dá uma quantidade de milhões de Havaianas. Então, para essas indústrias mega modulares que te deixam customizar o produto, é a primeira vez que vários foram vistos, assim. Então, nunca tinham visto a cadeira de combinação aqui vermelho com o pé rosa. Quer dizer, você consegue customizar como você quiser. Se eu comprar um sofá, você fala, eu quero um sofá com a almofada, uma roxa, uma amarela, uma verde, sei lá, vamos ver como é que fica. Exatamente. E aí você consegue ver. É tipo um The Sims. Precisa esperar chegar o produto, né, para ver se você gostou ou não, porque às vezes você não gosta. E pro varejista, ele não precisa gastar dinheiro fotografando várias versões desse produto que ele nem sabe que vão vender. Então, ao invés dele, vamos investir R$200 por produto, tirando foto, etc. Não, a gente usa um customizador 3D, a gente tem 50 milhões de versões e tudo com realidade aumentada. Então, você vai lá, customiza e vê como é que fica na sua casa. Então, isso é legal também, porque a gente fez aqui o teste, então como é que é? Você, né, pega o QR Code, você passa com o seu celular, aparece, né, o produto e você consegue projetar o produto para dentro da sua casa ou para onde você quiser. Então você consegue saber onde ele fica, né, exatamente, como que é o formato dele, como ele vai ficar ali no ambiente. É muito bacana mesmo. E como é que vocês estão? Qual que é o momento hoje da startup? Vocês estão desde 2016, né? Então já tem 7 anos a startup. Vocês já tiveram alguma rodada de investimento? Como é que vocês estão hoje? Perfeito. A gente, em 2019, levantou uma rodada liderada pelo Canary, que é um VC Early Stage aqui de São Paulo. A gente também é investido pela Coteminas, tudo na mesma rodada, tá? O Andrés Bilbao, que é fundador da Rappi, é nosso investidor, o colombiano. A gente tem também os fundadores da Norte. Foi um seed, um seed? Foi um pre-seed. Pre-seed, tá. Exatamente. E... o Vitor, quem mais entrou na nossa rodada? A Equitas VC entrou na nossa rodada. O Pedro Vilas, que é ele teve uma empresa que chamava Develops. Eles eram como se fosse um venture capital que investia tecnologia nas empresas. Então, igual você me contou da sua empresa, a gente poderia falar, a Develops faz para você o back-end e pega uma parte de equity, que era bem interessante. Então, na CapTable a gente tem pessoas muito mais experientes do que eu, assim, que podem ensinar. Acho que essa é a ideia. E aí mas como founder era você e seu irmão. Hoje você qual que é o seu papel dentro da startup? Perfeito. Muita coisa institucional, que nem aqui, por exemplo, a gente está conversando. Eu acho que a visão, então, agora que a gente tem uma base, nosso business é bem B2B high touch, né? Então, essas contas enterprise, tem que ficar lá. Eu acho que a gente está numa fase de upsell, então eu sou bem responsável por que novo produto a gente vai desenvolver e por quê, o que tem fit com os nossos clientes, como é que a gente vai colocar isso para rodar. Estamos indo para o Web Summit Lisboa esse ano de novo. A internacionalização é algo que nos interessa muito, mas ainda não achamos o caminho. Então, a cada 2 anos, 1 ano e pouco, a gente sempre dá uma tateada, vamos tentar fazer um breakthrough lá fora. Então, acho que para esse ano, se a gente lançar bem a Social Gen, que é um produto focado em social media para SMB, que a gente está desenvolvendo na R2U, e se a gente conseguir pegar alguns clientes fora, eu acho que a missão vai estar bem cumprida. Hoje a gente está lucrativo, então a gente não precisa ficar cash burn, assim. Mas na época Early Days VC ali, a gente entrou na fúria, não tem que crescer a qualquer custo, etc. Mas a gente entendeu o timing também. Então, pensa, a empresa tem 7 anos e até hoje, provavelmente das pessoas que estão aqui, pouquíssimas já tinham feito realmente uma experiência de realidade aumentada. Então, entender o timing, assim. E tem isso também, né? É o momento certo para você colocar o produto no mercado. Porque o mercado tem que estar já maduro para entender a tecnologia. Então, isso eu queria saber com você também. Como é que você vê, né, esse mercado de realidade aumentada, de realidade virtual? Porque muito se fala, ainda a gente não usa tanto, né, no nosso dia a dia, mas é uma coisa que, assim, a perspectiva é muito grande, principalmente no mundo digital, né? Que você consegue entender muito ali através da realidade aumentada. Então, como é que você vê aí os próximos anos, aí, a tendência desse mercado? Perfeito. Então, divisor de águas para mim é primeiro trimestre do ano que vem com o Vision Pro, que é o óculos da Apple. Que já está bem melhor, né? Perfeito. Então, do HoloLens de 2016,
era uma telinha pequena, você mal conseguia ver, se tivesse luz de frente, você não enxergava nada. Vision Pro, ele já é um óculos de VR, na verdade, então ele é totalmente opaco, não consigo ver nada do mundo real, só que eu consigo, através de câmeras, projetar o mundo real ali. Então isso vai mudar todo o paradigma, porque a partir do momento que a Apple entra, boa parte dos desenvolvedores entram também. Ano que vem ferrou, já era, quem não entrar tá tarde. Não, galera, não vai acontecer tão rápido. Por quê? Ainda é um óculos de $3.500, o Vision Pro. Ainda é caro. Caro, ele ainda é pesado, o tamanho dele não é que ele parece isso daqui, né? Ele ainda realmente parece um óculos de realidade virtual, mas a gente, beleza, estamos lembrando da Apple, as coisas estão acontecendo, mas a gente já tem o Facebook, por exemplo, com o Meta, né? O Meta Quest, já tem mais de 20 milhões de óculos vendidos. Então, o que eu acho que vai acontecer? A Apple vai hypar o ambiente, principalmente de realidade virtual, tá? Então, acho que, você que é um empreendedor indie de jogos, olha fazer jogo indie para a realidade virtual, porque eu acho que a mesma oportunidade que teve com o desenvolvimento de apps, games, mobile ali atrás, vai ter para a realidade virtual, já tá tendo, né? Então, tem 20 milhões de óculos, mas se você tem um jogo que você vende para 1 milhão de pessoas por $10, que é um jogo barato hoje na Quest Store, você fez aí $10 milhões de receita, né? Que é uma receita bem relevante. E tem já aí perspectivas, né? De ter até, futuramente, não sei daqui a quantos anos, mas ter até a lente de contato, né? Então, assim, e provavelmente isso vai cada vez mais estar presente no nosso dia a dia, né? Então, essa revolução dos óculos já está começando. É aquele negócio, quanto mais a tecnologia também ela vai exponencializando, mais barata ela vai ficando. Então a tendência é que o preço também caia, né? Perfeito. E como é que você vê em relação ao varejo, a aceitação do varejo para esse tipo de produto? Como é que você tá sentindo no seu business? Muito legal. O varejo, infelizmente, a indústria tem muito mais dinheiro que o varejo, né? Então, o varejo gosta de experimentar, mas ele não tem tantos recursos. Geralmente, quando você vê aquelas ativações nas lojas, é a própria indústria que está fazendo. Então, o que a gente vem tentando fazer é passar a importância da indústria de distribuir as informações de produto em todos os canais digital bem. O que isso quer dizer? Às vezes a indústria tem uma bela curadoria de foto, preparou tudo para vender aquela geladeira da melhor forma possível, mas o varejista nem tem acesso a isso, porque isso não está centralizado numa base, isso está perdido por aí. Então o que a gente percebeu é que para o estado atual, às vezes tem mais valor a gente garantir que o varejo está recebendo imagens de alta qualidade, tudo está funcionando bem na parte básica, do que ele receber a realidade aumentada somente. Você vai ter a realidade aumentada, mas todo o resto vai estar zoado. Então a gente está ajudando o varejo a entender essa importância junto com a indústria e estamos garantindo que todas as informações de todos os canais estão preenchidas, e aí sim a gente entende que o varejo vê como muito importante a realidade aumentada. Então, se o site não estiver carregando, se não tiver imagem, o varejo não sente tanta falta. Mas a partir do momento que o usuário está para decidir a compra ali, é extremamente importante ele ter essa solução, porque evita a logística reversa. Comprei o sofá, não coube. Isso é clássico, né? Ou então, achei que no match de cores não bateu ali, você podia ter resolvido isso muito tempo atrás. Que é um custo altíssimo, né? Altíssimo, principalmente em varejo de móveis, tá? Móvel sempre dá problema, e acaba tendo muita logística reversa, e até com geladeira também. A geladeira também é um problema grande, e além disso o usuário converte mais. Então, precisa ter uma educação, todo esse fluxo, para o usuário clicar na experiência de realidade aumentada. Então, por exemplo, a gente tem que educar o varejo, que não adianta ele pegar e botar no rodapé da página, tem realidade aumentada aqui. Tem que já ser fácil para poder acessar. Muito fácil de acessar, e ele tem que educar o usuário na jornada. E falando em algumas partes que tem essa possibilidade, se ele usou, perguntar se ele gostou da experiência. E aí a gente ajuda a educar esse fluxo de deixar de ser um nice to have, né, a realidade aumentada, que ela vai passar a ser mandatória. Então, acho que os nossos filhos já vão crescer com isso. Então eles não vão comprar no site que não tiver a tecnologia, porque eles vão ficar com medo. Que nem, hoje uma pessoa... Eu já fico, assim, eu meio que tô acostumado a comprar as coisas dos nossos clientes, que já tem a solução. Quando vou comprar uma coisa grande que não é dos nossos clientes porque eles não vendem, eu falo, ferrou. Já acostumou, aí fica difícil Acostumei. sair, exatamente. Mas tempo para virar um hábito da sociedade demanda tempo. Exatamente. E quanto tempo tem, eu não sei, né? Caio, olha, foi muito legal conversar com você. Passou muito rápido, tem muita coisa ainda para conversar. Vamos ver se a gente marca uma outra entrevista. Combinado, vai ser um prazer. Obrigada pela sua presença aqui com a gente e até a próxima. Até a próxima. Contem comigo. Obrigado, pessoal. O programa Trilha da Inovação fica por aqui. Eu encontro vocês todas as quintas, às 11h30 da noite. Até lá!